Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês desde a hora que você acessa aqui ao Google Class para fazer uma criação, para aceitar um convite ou até mesmo para convidar ou para solicitar a participação de uma sala, até a exclusão, a como compartilhar, né, adicionar colaboradores, a sistemática de organização de atividades dentro da aba lá de atividades, que era uma funcionalidade também que eu não conhecia, aí eu fui mexer essa semana para ver e acabei descobrindo por acaso, né, pensando na organização bimestral, né, do professor, separar tudo certinho, o que é atividade, o que é relatório, o que é avaliação, dá para se fazer isso também. E na questão de como você poderia estar compartilhando uma atividade com outro professor para que ele utilize a mesma atividade que você, né, e tenha um único, né, um único registro de notas ou de participação, ou você pode fazer isso também separado, tá? O professor ele vai usar a mesma atividade que o colega dele, mas os resultados vão sair separados depois para que cada professor tenha acesso da sua sala. Algumas informações, pessoal, eu vou passar rápido porque eu acho que vocês já sabem, tá? O que vocês não souberem, vocês podem perguntar. Então, por exemplo, aqui dentro da minha sala, aqui, ó, do meu Google Class, a primeira opção, né, importante é o sinalzinho de mais aqui no canto superior direito. Você seleciona aqui para fazer a criação de uma turma ou para solicitar a participação. Então vamos supor que eu quero entrar aqui na turma do primeiro A que não é meu, né? É tech da Lu. Então eu queria participar, por algum motivo a Lu não está conseguindo me convidar pelo meu e-mail, então ela me manda aquele código. Aquele código a gente passa para o aluno, mas pode ser que algum professor ainda não sabe aonde o aluno utilizaria aquele código para acessar, né? A gente sabe qual é o código, mas talvez não saberia passar para o aluno onde é o acesso. Então o acesso fica aqui, ó. Clicou no sinal de mais, seleciona participar da turma e aqui você coloca o código da turma do seu colega ou o aluno colocaria para participar da turma de um professor. Quando o professor te convida, né, como aconteceu comigo, no caso da Fabi, a Lu, a Cíntia, a própria Rita acabou me convidando, aparece automaticamente a sala aqui da professora. Então aqui, ó, nessa sala aqui do primeiro A da Luciana, abaixo de tecnologia apareceria aqui, ó, recusar ou aceitar. Então, você não precisa ir para o e-mail acessar o convite, tá? Às vezes a notificação até vai, mas quando você ou o aluno entra no Google Class, o convite já aparece aqui automático, tá? Tem essa outra questão também. Quando você cria uma sala, eu tinha até conversado com a Emiliana a respeito de exportar as salas lá da sede, mas aí eu tive dois problemas. Primeiro foi a demora. Na verdade, eu tive três problemas, né? O primeiro foi a demora para a sala chegar aqui, segundo veio salas duplicadas e outro veio salas que tinha só 2 alunos, então eu tive que colocar os alunos eu mesmo. Então, quando você for criar uma sala, né, você vai colocar aqui, criar sala, tem algumas informações, a única obrigatória aqui é o nome da turma. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, turma teste, certo? Eu vou dar uma dica para vocês, eu não sei se vocês fazem desse jeito, tá? Mas é a forma mais fácil de você, mais rápida eu diria, né? Não diria nem tanto a forma mais fácil, mas a forma mais rápida de você adicionar alunos à sua sala. Então, por exemplo, criei a sala, eu venho aqui na aba Pessoas, né? Deixo aberto o campo de convite, eu minimizo a tela do meu computador, arrasto aqui para o lado, por exemplo, né? Deixo isso aqui menorzinho para mim, vou abrir uma aba aqui da sede, vou acessar o meu login, que já era para estar cadastrado, né? E aí, por exemplo, o que você pode fazer aqui, né? Você abre a sua sala, vem na opção diário de classe, informações da minha turma, minhas turmas, selecionou, arrasta, né, tira fora aqui das abas que estão anexadas, né, deixa aqui a turma que você quer, sei lá, por exemplo, é o primeiro, o terceiro A, coloca aqui, ó, para visualizar todos os alunos, né, 50 alunos, puxou tudo para a direita para ter acesso ao e-mail via Google, que é o e-mail que a gente cadastra eles nas ferramentas do Google. E aí o que você vai fazer? Você vai copiar um por um. Por mais que pareça demorado, não é. Por exemplo, ó, eu vou pegar o meu primeiro aluno, quando eu seleciono o e-mail dele e copio, a primeira coisa é que ele fica marcado aqui, então eu não vou perder. Por mais que eu não veja o nome aqui do aluno mais à minha esquerda, eu não perco quem é o aluno porque ficou selecionado. Quando eu venho aqui na aba do lado e copio, você não precisa nem clicar
no aluno e não precisa dar Enter. Observa que quando eu clicar de novo aqui no e-mail do próximo aluno, ele já vai registrar automático lá, ó, viu? Então eu copio novamente o segundo aluno, dou Ctrl C, Ctrl V. Agora observa, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Observa o quanto tempo eu levo para fazer isso aqui, ó, para copiar esses 5 alunos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, pessoal, não é demorado, tá? Eu não sei como que vocês fazem para registrar a sala de vocês, mas eu acabo fazendo desse jeito. E depois você vai e convida, né? Aqui só não está habilitado ainda porque não tinha registrado todos os e-mails. Eu acho que é a forma mais fácil, tá, de vocês adicionarem todos os alunos. Eu vou cancelar, né, porque eu já tenho essa sala. E caso aconteça, por exemplo, você selecionou para exportar uma sala do Google Class ou acabou criando uma sala errada, precisa excluir, a opção de exclusão da sala ela não existe aqui, tá? Você clica nas opções da sala, mas não tem a opção. Você precisa primeiro arquivar a sala. Arquivando a sala, você vem aqui no menuzinho, né, no canto superior esquerdo, seleciona, vai nas salas arquivadas lá embaixo, né, nas turmas arquivadas que você tem, e aqui dentro você consegue excluir a sala. Caso tenha acontecido isso com algum professor, eu mesmo tive que excluir, eu acho que os meus 2 segundos, porque os dois vieram duplicados, por exemplo, da sede, tá? Então, pessoal, essas são as opções de criar, né, de convidar, ou até mesmo de ser convidado. E outra coisa também, eu imagino que vocês já saibam, mas geralmente quando alguém te convida, né, os convites eles aparecem sempre sobressaindo aqui, ó, nas primeiras salas, então isso acaba desorganizando as suas turmas. E manter uma organização aqui, tanto do primeiro A para o primeiro B, isso é importante quando você for replicar a atividade nas salas que você tem, tá? Então, se você precisa organizar porque isso aqui ficou bagunçado, é só você clicar em cima e arrastar e soltar que ele vai organizando para você. É bem simples de fazer isso, tá bom? Pessoal, acho que essa aba aqui todo mundo já sabe, né? Para vocês talvez não seja novidade, então vou mostrar para vocês agora a questão, né, do funcionamento da sala, né, das atividades, como que você pode criar algumas funcionalidades dos formulários e principalmente para você fazer a correção depois e preencher as notas do aluno lá na planilha de forma bem rápida também, tá? Então, por exemplo, eu entrei na minha sala aqui, né, eu sou professor do primeiro B de tecnologia, não tem os outros primeiros. Quando eu venho aqui nas pessoas, observa que não aparece os pontinhos no meu nome, porque eu sou o único responsável por excluir a sala. A Cíntia, a Fabi e a Lu, que também têm primeiros, eles têm acesso à minha sala, eles podem mexer, publicar, postar, eles têm acesso às minhas atividades, mas eles não podem excluir a sala porque é minha. Da mesma forma que se eu for lá no primeiro C, que é da Cíntia, o dono da sala é ela. Então o único poder de exclusão da sala é dela. Eu convidei eles como colaboradores para que eles utilizem das mesmas atividades que eu vou postar, certo? Os meus alunos estão aqui participando. E agora eu vou mostrar... o mural também, pessoal, não tem segredo, né? Você vai criar aqui, ó, vamos supor que vou passar um comunicado aqui para os meus alunos de tecnologia. E aproveitando, né, como é um único comunicado, eu já alinhei com as professoras e falei assim para elas. Falei, ó, eu vou lá no mural e vou publicar um comunicado para todas as turmas. Então você vem aqui, ó, seleciona e já coloca, ó, primeiro B, Tec, né, primeiro A, primeiro C, D e E. Então todos os primeiros de tecnologia já vão receber aquele mesmo informe. Eu não preciso ficar publicando sala por sala. Uma única coisa que eu gostaria de avisar vocês que aconteceu hoje, né, inclusive foi uma coisa também que eu não sabia, né, eu tinha publicado a atividade de tecnologia no mural, mas eu coloquei o link de química. Aí a Fabi me avisou e ela foi lá no primeiro E que é dela e alterou, mudou o link. Só que nas outras 4 salas isso não aconteceu. Então eu tive que entrar em sala por sala e fazer a alteração. Você consegue publicar simultaneamente em todas as salas, mas você não consegue fazer uma correção. Então vamos supor que você tenha 10 salas e passou um comunicado para as 10 salas. E nesse comunicado tinha um erro. Acaba sendo melhor você vir aqui de novo no mural, selecionar todas as salas que você tem e colocar um novo comunicado falando desconsiderar a mensagem abaixo devido a um erro e fazer outro do que você ter que entrar em todas as salas e alterar ou excluir um por um, tá? Não sei o que vocês achariam melhor, mas já estou passando isso para vocês porque não dá para fazer alteração em todas as salas, tá? Só dá para publicar em todas as salas ao mesmo tempo. Em relação, vou descartar aqui, né? Em relação às atividades, pessoal, aqui na questão da criação, antes mesmo de eu mostrar as opções de criação de atividade que você tem,
você tem duas opções iniciais. A primeira é de você fazer uma atividade que ainda não foi utilizada, ou de você utilizar uma atividade do ano passado, ou até mesmo uma atividade de um professor. Então vamos supor que a Cíntia publicou uma atividade lá no primeiro E, ela publicou para a sala dela, né, de tecnologia, e eu quero utilizar essa atividade na minha sala. Só que ela publicou e restringiu só para os alunos dela ter acesso. Mas aí eu perguntei para ela se eu poderia utilizar, ela falou que poderia, sem problema algum. Como essa atividade já foi publicada, eu venho aqui em criar, reutilizar postagem, vou na sala da Cíntia, lembrando que só aparece a sala da Cíntia porque ela me convidou como colaborador, por isso que é importante o professor, vou dar um exemplo aí, perdoa, né, usar o nome de alguns professores. Eu sei que nos primeiros são 3 professores de matemática, então seria interessante os 3 professores estarem um na sala do outro. Você não vai publicar na sala do seu colega, você pode não utilizar o mural dele, nada disso, mas você estando como colaborador na sala do seu colega, você tem acesso às atividades dele, como ele teria acesso às suas. Então eu venho aqui na sala da Cíntia, por exemplo, né, no primeiro E, seleciono aqui a atividade que ela publicou e vou apertar reutilizar. Mas tem uma coisa importante, pessoal. Essa caixinha aqui, ó, criar novas cópias, ela geralmente ela não vai estar selecionada. Se você copiar, reutilizar do jeito que está aqui, ó, sem essa seleção, eu vou pegar a atividade da Cíntia com os registros dos alunos dela que já responderam. Então, se ela fez para 40 alunos e 10 já responderam, essas 10 respostas já vai constar para mim quando eu for extrair lá os dados pelo Excel. Então, sempre marque isso aqui, ó, criar novas cópias de todos os anexos. Até mesmo se eu quiser pegar uma atividade minha de química do ano passado. Eu fiz uma avaliação minha o ano passado, na primeira série, e esse ano eu quero reutilizar. Eu copio a mesma atividade e marco essa opção para que os alunos que responderam no ano passado não apareçam, tá? Que eles não apareçam, por exemplo, as respostas dele. Aí a atividade vem zeradinha, só com as questões mesmo, tá bom? Agora vamos supor que não, né? A Cíntia ainda não publicou, na verdade essa semana ficou para ela, né? Ela vai criar a atividade e ela vai fazer a postagem, né, em todas as salas aqui de primeira série. Então quando você optar aqui, ó, por criar, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma atividade. Eu vou colocar primeiro uma atividade porque a gente consegue fazer a alteração para uma atividade com teste depois, tá? Eu sempre aconselho o professor a já fazer direto uma atividade com teste. As funcionalidades são maiores do que uma única atividade. Mas se você, por algum motivo, esqueceu dessa opção, colocou para criar uma atividade e depois você quer fazer essa atividade ficar sendo uma atividade com teste, lá nas configurações dá para mudar. Então eu cliquei aqui para criar uma atividade. Antes mesmo de começar a desenvolver a atividade, eu já venho aqui, ó, em para e já seleciono, ó, o primeiro A, o primeiro C, o D e o E de tecnologia. Pessoal, eu acho que é muito interessante essa funcionalidade para os professores igual. Geografia a gente sabe que tem vários professores de primeira série, né, sociologia também tem, e às vezes esses professores eles têm mais outras turmas, então são muitas atividades para eles criarem. Então dá para o professor fazer um alinhamento, né, igual eu fiz com a Rita. Uma semana eu publico uma atividade, como a gente trabalha alinhado, a gente acaba montando o mesmo plano de aula e dando a mesma aula, eu acho que trabalhar a mesma atividade não teria problema algum, principalmente porque a avaliação depois vai ser a mesma, né? Então, quando for publicar a avaliação, um único professor pode ser responsável, ou como todos têm acesso à sala, pode ser até combinado assim, ó, cada um vai lá e elabora 2 questões. Então, o professor entra, ele elabora 2 questões e depois dá para ser replicado isso em todas as salas que tenham aquela determinada disciplina, tá? Aí, se o professor me pergunta assim, beleza, Jonatas, mas como você está criando uma atividade para todos os primeiros, lá nos dados vai vir todos os primeiros. Sim, vai vir todos os primeiros, sendo que muitas das vezes você só é professor do primeiro A. Mas isso não tem problema, porque dá para você organizar muito bem só a sala e a série que você quer corrigir, tá bom? Eu acho melhor fazer uma única publicação para todas as salas, porque fica um único link de acesso. Se o professor não quiser, ele fala assim, não, eu quero utilizar a mesma atividade do meu colega, mas ainda assim eu queria
restringir essa atividade só para o meu aluno, para quando eu abrir lá a planilha do Excel, só ter os meus alunos. Também dá, que aí é justamente voltando àquilo que eu tinha falado para vocês. Você vem aqui na opção criar, reutilizar postagem e pega a atividade do professor que tenha publicado, né, do professor que já tenha publicado para a sala dele. Caso você não queira fazer isso, durante o processo de criação, você já seleciona a sala dos seus colegas, né? Se essa semana eu fiquei responsável por Química de primeira série, então eu venho aqui e seleciono todas as turmas de Química, porque sou eu que vou publicar a atividade para os alunos de Química, beleza? Aí, pessoal, vamos supor aqui que eu vou criar, tá, uma sala qualquer, tá? Vou colocar aqui só no primeiro B nesse momento, e vou colocar aqui a opção de criar, né? O que você tem? Você pode fazer a criação de um documento, de uma apresentação, de uma planilha, ou até mesmo de um desenho. Embora para nós, eu acho que de todos os registros, porque aí cada professor vai trabalhar de acordo com a necessidade dele, né, do que ele precisa passar para o aluno. Mas eu acho que a elaboração de formulários é o melhor que tem, né, é o mais seguro para você conseguir montar uma atividade e ter todos os dados e organizar esses dados, principalmente organizar esses dados para você conseguir depois fazer um levantamento de quem fez, quem não fez, e até consigo propor para vocês uma solução para quando você libera um formulário e lá no final do bimestre esse formulário precisa ser aberto novamente para aqueles alunos que não fizeram, né? Isso dá muita confusão, mas é facinho da gente resolver, tá bom, pessoal? Aqui, se eu clicar, por exemplo, na opção, vai abrir, né, a edição de um formulário e aí a gente começa a desenvolver ele, tá bom? Vou criar aqui, ó, apertei a opção de criar um formulário. Vou voltar nessa aba aqui, antes mesmo de criar o formulário, algumas coisas eu esqueci de acrescentar, por exemplo, vou restringir os alunos? Lógico que não, né? Não tem necessidade de fazer isso, então essa é uma opção que a gente nunca vai utilizar. Paramos de te ouvir, Jonatas. Parou? Não, agora voltou. Ah, tá. Então assim, pessoal, mesmo que você comece a desenvolver, estou desenvolvendo a minha atividade aqui, ó, e eu ainda não selecionei as turmas dos meus colegas, isso não tem problema, tá bom? Porque essa atividade, eu vou colocar até um título aqui, ó, essa atividade, a partir do momento que você começa a desenvolver ela, lá no mural, aqui, ó, observa que o salvamento é sempre automático, tá? Então você nunca perde, mesmo que caia a internet ou dar um pane aí no seu computador, você nunca perde a edição, porque isso é instantâneo, né? Digitou um A, ele já vai lá e salva. Então vou fechar o xizinho aqui, ó, observa que já apareceu para mim, tá vendo? A sala teste está como rascunho. Essa sala só vai ser, eu posso ficar um mês com essa atividade aqui, montando ela, elaborando. Por exemplo, o que eu faço? Essa semana teve aula, então eu já abri uma avaliação, já fui lá e coloquei a primeira questão dessa avaliação, de acordo com as aulas dessa semana. Semana que vem tem outra aula. Fiz a atividade da semana que vem, já vou de novo no meu formulário avaliativo, tá? Na minha avaliação bimestral, e já coloco a segunda. Dessa forma você não se perde, não perde as habilidades que foram trabalhadas, né, nem os objetos do conhecimento, e você já vai organizando o formulário seu avaliativo do fechamento do bimestre sem acumular trabalho. Então você pode deixar uma atividade por meses aqui que o aluno não vai ter acesso enquanto você não criar ela, né? Não clicar lá na opção criar. Então vou voltar aqui para a edição, e uma coisa importante, pessoal, essa opção aqui, ó, datas de entrega, eu aconselho que vocês nunca selecionem isso. Por quê? Porque ela não bloqueia a atividade. Essa data de entrega, ela só seria significativa se você colocasse assim: eu quero que a atividade dure até semana que vem, sexta-feira, meio-dia. E quando desce esse horário, igual quando você coloca, por exemplo, a opção, cadê? Tem uma opção aqui, eu não sei onde está agora, mas uma opção que você programa a atividade, né, para ela ser publicada num determinado dia. Aí sim, você programou a atividade, chega aquele dia, a atividade é publicada automaticamente. Vamos supor que você está, sei lá, por algum motivo você foi numa consulta no médico, um dia que você faltou na escola, mas era seu dia de publicar, então você, porque você quis, de alguma forma, quis deixar publicado lá para naquele dia publicar automático, isso dá. Mas a data de entrega, ela não bloqueia, tá? Ela não vai bloquear a atividade, ela vai dar o prazo, a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar recebendo um monte de mensagem chata na sua caixa de mensagens lá falando que aluno tal entregou fora do prazo. Pessoal, isso é tão chato que eu tive casos de estar recebendo essa mensagem esse ano de atividades do ano passado.
o aluno nem estava mais fazendo e eu estava recebendo esses comunicados. Então, é uma opção que eu particularmente não coloco. Eu acho muito mais fácil você colocar dentro do formulário ou nas instruções ou no mural o prazo para o aluno e depois você não esquecer ir lá e bloquear do que você selecionar isso aqui que dá muita dor de cabeça depois. A pontuação também, né, ela não vai trabalhar com decimais, então né, cabe ao professor, tipo, eu fui dar uma atividade uma vez que valia 2,5. Então eu coloquei essa atividade valendo 5, né? Porque se o aluno tirasse um ponto, eu já entendia que valia Ô, Jonas, 0,5. Oi. então, eu estou pensando aqui, né, a questão de você colocar uma data lá. Assim, eu acho bom, eu coloco, realmente acontece tudo isso aí que você falou, e mas assim, o que que eu faço? Eu coloco lá, eu coloco uma data. A partir daquela data, aparece sim lá, fica aparecendo todas essas mensagens, mas aparece entrega com atraso. Para mim é bom para controle, por quê? Porque depois, a partir daquilo, eu consigo ver que o aluno ainda fez, para a questão de alimentar a planilha que o Emiliano envia para nós, por exemplo. Né? Senão eu tenho que fazer o quê? Todas as vezes eu tenho que ir lá, ou eu faço uma nova planilha de quem fez, separada só para mim, ou eu consigo ver a partir de lá. Né? Ah, Eu vejo que o aluno X entregou com atraso. Eu sei que ele entregou depois do prazo que eu preenchi a planilha, que eu alimentei a planilha lá do Emiliano. Do Emiliano não, da gente. Eu falo isso porque é ele que envia para a gente. Né? Pelo menos particularmente eu acho bom por essa parte. Aparece um monte de mensagem lá, sim, mas para mim não me atrapalha não, mas eu acho legal isso, entendeu? é que você não bloqueia o formulário, né, Fábio? Eu bloqueio, entendeu? Eu gosto de bloquear justamente para quando for aberto o prazo de novo, né, lá no finalzinho, eu vou pegar a planilha, eu vou abrir o formulário novamente, né, vou selecionar lá a opção aceitando respostas, os alunos que não fizeram farão, e tem como você organizar dentro da planilha por data. Então você vai colocar na data rolando lá o cursor do mouse até a parte de baixo, você vai ter os últimos alunos que fizeram. Eu vou até dar um exemplo para vocês, tá? Mas assim, Fábio, para você, por você não bloquear o formulário, é até legal você deixar essa opção, porque sempre vai te avisando quem está fazendo. Como eu bloqueio o formulário, eu acabo bloqueando o formulário, e eu não quero mais que o aluno faça. Deu aquele prazo, eu não quero que o aluno faça, por quê? Porque eu preciso alimentar a planilha com os dados reais de quem fez até aquele momento. Aí muitas das vezes o aluno entra em contato comigo 1 ou 2 dias depois, professor, eu não consegui fazer. Eu falo, aguarda até o final do bimestre que a gente vai abrir novamente as atividades, né? Eu faço dessa forma, mas para você que deixa ainda o formulário aberto, para você acaba sendo até interessante, né? É que eu não tinha analisado nessa questão. Outra coisa também, pessoal, é assim, ó, tem o formulário pronto, eu vou dar uma dica para vocês, principalmente se vocês começarem a fazer, começarem a colaborar com atividades um com o outro, né? Então, eu sou professor, por exemplo, do segundo A e B, e tenho um professor que dá aula para o segundo C e D. Então, assim, essa semana eu fiquei de fazer atividade. Eu vou elaborar a atividade aqui, né? O professor colaborador ele vai revisar, eu posso até encaminhar para ele antes para ele ver alguma coisa, né? Olhar alguma coisa, mas quem vai fazer sou eu. Então, a primeira coisa que eu sempre coloco, pessoal, é o nome, né? O nome completo do aluno, né? O aluno vai colocar o nome dele. É importante que quando você coloca nome, nunca selecione essa resposta curta, porque o meu nome, por exemplo, não dá para escrever em resposta curta, né? Então, assim, ele limita bem a resposta. E até para feedback, essa opção é péssima, né? Quando você vai colocar feedback das questões, tipo assim, resposta curta é muito. Tem que ser exato o que você coloca. Eu lembro que eu dei uma avaliação e o aluno tinha que descrever para mim se era H mais ou H menos. Só que, assim, se o aluno colocasse o H, só o H, eu entenderia como certo, ao meu ver, como professor. Mas como ele, ele levava em consideração o sinal também só pelo aluno não ter colocado mais ou menos, no caso do H, não considerava. Então, assim, eu nunca utilizo essa opção aqui de resposta curta, tá? E para nome, principalmente, tem que ser parágrafo, porque o aluno não vai conseguir escrever o nome completo dele. E outra coisa, pessoal, sempre selecionando aqui, ó, marcando obrigatório. Próxima opção, né? Vamos supor que você tem eletiva.
Então, pô, você vai fazer um formulário para sua eletiva, eletiva você tem aluno de todas as séries, então você vai colocar aqui séries, né? Você vai colocar a série do aluno, e o mais importante, pessoal, é assim, ó, eu colocava antes sempre caixa de seleção. Então, eu colocava a caixa de seleção, vamos supor, como são cinco turnos, não, aqui é série, né? Como são 3 séries, eu vou colocar aqui primeiro, segundo e terceiro. Só que o que acontece? A opção caixa de seleção, o aluno pode marcar mais de uma opção. Então tinha muito aluno que colocava primeiro A e B. Então quando eu abria a planilha lá, estava lá primeiro A e B. Aí eu tinha aqui na lista do A para ver se ele era do A, depois na lista do B e apagar para organizar minha planilha. Então sempre coloque a opção múltipla escolha, mesmo que não é uma pergunta, porque não importa eu colocar múltipla escolha ou não. Vai ter pontuação se eu selecionar a pontuação. Enquanto eu não marcar uma pontuação para essa questão, ela não vai valer nada. Então, assim, sempre coloca a opção múltipla escolha, porque aqui ou o aluno vai selecionar uma ou ele vai selecionar outra. Eu vou até dar um exemplo para vocês, ó, vou colocar aqui, ó, caixa de seleção e vou visualizar o formulário, ó. Se o aluno não se atentar, ele pode marcar mais de uma opção. Agora, se eu coloco a opção múltipla escolha, aí ele não tem como. Ele vai marcar uma só. Isso aconteceu também, né, com a Lu. Comigo acontecia porque eles marcavam mais de uma opção e eu não queria que acontecesse isso. E com a Lu aconteceu o contrário. Ela fez uma questão que tinha mais de uma alternativa correta, só que ela colocou múltipla escolha. Então o aluno não conseguia marcar mais de uma opção. Aí ela veio aqui e trocou, né, colocou caixa de seleção. Aí o aluno conseguiu marcar mais de uma opção, tá bom? Então, no caso, geralmente, né, vamos supor, a gente fez um alinhamento em tecnologia das primeiras séries. Então foi uma atividade para todas as primeiras séries. Como o formulário ele é seriado, não tinha necessidade de colocar série. Mas nós colocamos turma, colocamos A, B, C, D e E, porque isso vai ajudar o professor na hora de fazer o preenchimento, né, alimentar a planilha do Emiliano. Agora, se caso... eu me perdi, o que eu estava falando? Agora, se caso fosse uma eletiva, por exemplo, né, que você tem todas as séries, aí você coloca nome, série e logo na sequência a turma. Mas, pessoal, nome, turma e série é importantíssimo para que vocês ponham. Por quê? Eu não utilizo o sistema de notas para avaliar aluno. Tem esse diferencial também, tá? Que é uma situação que já teve hoje, né, um debate dos professores, não sei se a gente vai fazer isso hoje aqui, da questão do faço ou não faço, né? Vou limitar o aluno a utilizar o e-mail institucional ou não vou padronizar esse acesso ou não. Se o aluno utilizasse o e-mail institucional, sim, apareceria aqui para mim devolvido, mas às vezes eles não fazem isso. Então, ao meu ver, qual é a melhor forma de você fazer um levantamento e o mais importante, né, passar os dados para a planilha do Emiliano, principalmente para quem tem 10 salas, né? A gente tem professores aí que tem 10 salas, tem professor que tem 4, 5, mas tem professor que tem todas. Então, é muita informação para você passar para a planilha. Então, vou mostrar para vocês aqui um formulário que eu desenvolvi ainda antes, né, da Rita chegar na escola, como eu tinha todas as turmas de Química. Então, eu fiz esse formulário aqui. E interessante, ó, não tinha nem aluno que participava dessa sala, né? Foi uma sala provisória que eu fiz no mês de fevereiro. E aí eu montei um formulário aqui, ó, para toda a primeira série, né? São 5 salas, 5 vezes 40 dá 200 alunos, né? Então pensa, 200 alunos para você ter que depois organizar tudo isso aí. Então, meu formulário já está fechado, né? Vou retomar aqui a coleta. Não quero, ó. Muito cuidado, às vezes a gente vai dando ok sem querer. Quando você bloqueia um formulário e você acessa a edição dele, essa resposta é automática. Toda vez que você tiver um formulário bloqueado e você abrir ele, ele vai te dar essa mensagem aqui, ó. Você quer retomar? Se você não tomar cuidado e apertar OK, ele vai liberar o formulário, vai ter aluno que vai estar respondendo e você não vai saber. A não ser que você tenha selecionado aquela opção lá do prazo de entrega, tá? Então eu não quero retomar mais, só vou abrir esse formulário agora no finalzinho, né, do bimestre. E aí, depois que ele foi eu fechei o formulário, vou preencher a planilha do Emiliano, eu venho aqui, ó, em respostas. Cliquei aqui em respostas, eu tenho aqui, ó, os dados, né, em gráfico, né, da questão das turmas. Então dá até para perceber, ó, que a sala que mais participou comigo foi o primeiro E.
E realmente, pessoal, eles são muito participativos. Eu estava conversando com alguns alunos sobre a eletiva, primeiro E choveu aluno, né, conversando comigo. Então você tem a relação da turma que mais participou, você tem gráficos das respostas que você colocou, enfim, né, eu acho muito bom a gente fazer essa análise aqui pelo campo de respostas, né, não ir lá em notas, mas sempre acessar a edição do formulário procurando a opção aqui respostas. E aí, como que eu faço para passar essas notas para o formulário do Emiliano? Eu abro aqui, né, o formulário do Emiliano, vou até dar uma dica para vocês, já favoritem ele, né, ó, o meu está favoritado aqui, que eu não preciso ficar procurando ele toda vez, né, já favoritei ele, está aqui, ó. E aí eu quero preencher, certo? Eu vou pegar esse campo de respostas e vou clicar nessa opção, ver as planilhas, certo? Aqui eu já criei. Quando você não cria essa planilha, ele pede para que você crie. Então vamos supor, esse formulário é de química de primeira série, então eu e a Rita vai utilizar. O primeiro professor que acessar, ele vai pedir para você solicitar a criação do arquivo. Ô, João, está picotando bastante. Se você puder retomar. Qual parte? Essa parte do formulário é porque abre o formulário, abre a planilha de novo, aí começa da planilha, tá bom? Tá bom. Pode ser. Obrigado. Tá. Então, pessoal, voltando, eu só estava falando assim, né, que a planilha do Emiliano, né, eu já deixei salvo aqui como favorito, né, então eu não preciso ficar procurando no e-mail nada do tipo, é rapidinho, eu já abro ela aqui, ó, ele quer que alimenta ela, já abri, então tá aqui a planilha dele aberta. Aí, quando você vai lá na questão do seu formulário, no campo de edição dele, né, que é o campo que você edita, né, você altera alguma questão, você vem aqui em respostas, certo? E seleciona essa opção aqui do Excel, da planilha. Quando um professor cria, o outro professor, quando ele clicar, vai ser automático, já vai abrir a planilha para ele. E é interessante que, como é uma planilha online, quando um professor mexe, o outro que vier na sequência, ele já vai pegar a planilha toda organizada. Então vamos supor, pessoal, que eu vou colocar aqui, ó, eu vou organizar por data de entrega, certo? Essa planilha, ela veio assim para mim. Quando eu abri a primeira vez, ela tava assim, ó. Tá vendo, ó? Rian, Bruno, Ana, e olha que bagunça, né? Então, assim, tá totalmente desorganizada. Então, aí você fala, mas, ó, eu vou comparar agora, né? Vou deixar a planilha do Emiliano aberta aqui, vou arrastar essa para o lado, né? Vou minimizar ela aqui, porque eu quero fazer uma espécie de alimentação mais rápida, né? Para não ficar perdendo tempo. Então, eu vou deixar uma do lado da outra para comparar. Só que como que eu vou fazer isso se está tudo bagunçado? Então você vem primeiro no nome do aluno, em cima, lembrando que essa planilha foi alimentada por todos os alunos das primeiras séries. Por isso que eu disse que eu não vejo a necessidade de um professor que faz o formulário do primeiro A, o professor do B fazer um outro formulário. Né? Ou melhor, mesmo que ele utilize o mesmo, mas fazer um exclusivo para a sala dele, porque assim, ao meu ver, essas informações podem se perder. Como é a mesma atividade, utilize um único link, até para o aluno saber que aquele link é da primeira série, independente de qual seja a primeira série, eu acho mais fácil, tá? Do que você ter uma planilha só do primeiro A, uma planilha só do primeiro B, é muito mais fácil você fazer um único arquivo. E outra coisa também, tá, pessoal? Ó, se eu tivesse feito essa atividade só do primeiro A, só do primeiro B, só do primeiro C, quando o Emiliano chegasse lá no final do bimestre e falasse assim, ó, vocês têm que abrir novamente, eu ia ter que entrar em formulário por formulário, desbloquear, depois acessar planilha por planilha para pegar os últimos alunos que fizeram. Então eu aconselho que as atividades sejam sempre seriadas, tá? Seja válida para uma série inteira. Mas aqui eu quero alimentar agora só o primeiro A, porque o restante quem vai fazer a alimentação da planilha é a professora Rita. Então eu venho em nome, clico nessa opção e coloco classificar de A a Z. Mas ainda não está as séries, tá? Venho na planilha, na coluna do lado, em turmas, clico nessa opção e coloco de A a Z. Prontinho. Agora eu tenho todos os alunos em ordem alfabética do primeiro A, B, C, D e E. Lembrando, pessoal, que essa pintura aqui quem fez fui eu, tá? Geralmente a planilha ela não vem assim, tá? Ela vai vir assim para você, ó. Ela vem toda branca, aí eu vou lá, tipo, pinto aqui, coloco uma marca, né, em cima do primeiro A para não me perder.
Minimizo, coloco aqui do lado, aí eu venho aqui, ó, Ana Carolina, ela fez. Aí eu já vou, S, Beatriz, vou lá na Beatriz, S, e vou fazendo desse jeito. Acho que é muito mais fácil, né, para você alimentar. Se tinha algum professor que estava levando muito tempo para fazer esse registro de aluno por aluno, de ter que olhar um, olhar o outro, pessoal, esse eu acho que é o método mais fácil que tem, né, para você passar os dados que você tem das atividades que o aluno desenvolveu para a planilha do Emiliano, é show de bola. Ah, professor, mas ainda assim eu não gostei dessa sua sistemática, porque isso é uma análise quantitativa, né? Você só está fazendo uma análise de quem fez. Mas e se o aluno respondeu errado? Não tem problema, ó. Basta você classificar aqui, ó. Vamos supor que essa questão minha aqui, essa questão inicial, a resposta correta era corpo e não matéria. Vem aqui e coloca aqui, ó. Então eu já sei que no primeiro A todo mundo acertou. Primeiro B, vamos ver, quem colocou matéria aqui, ó? Matéria e energia. Primeiro B a maioria tá errando, né? Entendeu? Aí... Ô, John. Oi. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Eu perdi aquela parte. Onde que eu vou para acessar essa planilha? Ah, ô Lu, uma coisa importante, professores, eu esqueci de falar para vocês, deixa eu conferir. Que caramba, velho. Ah, não, tá sim, tá sim. Se eu cliquei no programa e ele não abriu, é porque tá sim. Pessoal, eu tô gravando, tá? Essa TPC eu tô gravando aqui. Se vocês autorizarem depois, e mesmo que um professor não quiser, né, que tenha feito uma fala e ele não quiser que seja, né, divulgada a voz dele ou algo do tipo, vocês me falam que eu vou cortar, tá? Mas eu quero publicar depois esse ATPC, tá bom? Então, se alguém perdeu alguma parte, vai ficar gravado para vocês. Lu, você perguntou aonde que você vai? Onde que eu vou para acessar essa planilha? Ah, beleza. Então vamos supor, Lu, que eu vou começar lá do começo. Ó. Você vai entrar na sua sala, tá? Vou pegar uma sala minha de química aqui, uma sala que está aberta ainda, tá? Vou pegar aqui, ó, o primeiro A. Você entrou na sua sala, você vai em atividades, está em atividade, clique em cima, vai abrir aqui o formulário, clicou no formulário. Lembrando que esse formulário meu ele ainda está aberto, tá? Clicou na setinha, ó, na canetinha aqui ao lado, ó, editar esse formulário, clicou nele, ele vai abrir a edição. Aqui eu tenho as perguntas porque eu posso alterar. Às vezes o aluno vai falar assim para você, professor, tem uma questão sua que está errada. Mesmo que os alunos já estejam fazendo, você pode vir aqui e alterar a hora que você quiser. E Fábio, só para te mostrar, eu esqueci. Eu sempre coloco, ó, depois da última questão, eu venho nessa opção aqui, ó, adicionar título e descrição e coloco um comunicado para o meu aluno, né? Eu coloco, a resolução da atividade deve ser realizada até dia 9 de abril. Então, eu sempre coloco um comunicado no finalzinho, tá bom? Aí, Lu, você abriu o formulário, clicou na canetinha, né, no canto direito lá inferior, ele vai abrir essa aba. Nessa aba aqui, ó, no canto central superior, você tem a opção respostas. Clica nela. Ele vai abrir aqui, ó, os dados de quem já está respondendo. Tá vendo? Meu, primeiro... Ah, tá. Quem já está respondendo o formulário. Você consegue até fazer uma análise da sala que teve mais respostas ou não, tá bom? Aí você vem aqui, ó, nesse desenho do criar planilha e clica. Observa que apareceu essa opção agora que não tinha, ó. Criar uma nova planilha, como eu não fiz isso ainda, eu vou criar. Não tem problema, porque depois que esse formulário finalizar e eu vier aqui nessa opção e desmarcar, né? Ó, tá aceitando respostas. Eu vou desmarcar, porque a partir de agora eu não quero mais que os alunos respondam esse formulário. Só lá no final do bimestre, quando abrir o prazo novamente. Então eu vou, né, eu vou desmarcar, mas aqui ele ainda está liberado. Aí você clica aqui, ó, criar planilha. Né, você vai aceitar a opção, né, criar uma nova planilha, e a partir disso ele vai abrir essa planilha para você, tá bom? Aí como que você vai fazer, Lu? Nome, clicou em cima, ó, da coluna, clica na setinha, classificar de A a Z. Depois vem na turma, clica em cima da coluna, vem na setinha de A a Z. Seleciona, vamos supor que você é a professora de língua portuguesa do primeiro A, muda a corzinha aqui, né, para você não se perder. A Vlamisa é do B, ela vai mudando a corzinha, então você já vai só nos alunos que você quer, entendeu? Não precisa nem se preocupar, porque mesmo que essa planilha ela coloque os dados de todos os alunos, meu, não tem problema, fica tranquilo. Você vai pegar só os seus e o outro professor vai pegar só os deles e assim por diante. E é uma planilha compartilhada, entendeu? Então todo mundo consegue mexer e alterar nela ao mesmo tempo.
Aproveitando para falar a relação do Fábio, né, que ele disse do aluno que faz depois, eu vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu comigo na segunda série. Na semana passada, o Emiliano pediu para a gente alimentar, né, a planilha. Aí eu bloqueei a da segunda série e um aluno entrou em contato comigo na hora. Professor, eu não consegui fazer, você pode desbloquear? Eu falei, pode sim, mas assim, ó, me avisa logo que você terminou, porque eu vou bloquear ela novamente, que eu estou alimentando a planilha da escola. Aí você fala, mas como que eu vou saber depois quem foi o aluno que fez se eu esquecer? Eu vou abrir para vocês aqui então a atividade ó, da segunda série, tá? Essa atividade ela está bloqueada, né? Vou clicar aqui, ó, retomar a coleta, não vou aceitar porque eu quero que ela permaneça bloqueada. Vou clicar em respostas, vou gerar a planilha, viu que foi direto porque essa planilha já foi criada. Observa que ela está bonitinha já, tudo A, B, C, D. E aí, ó, esse aluno não fez, certo? Esse aluno ele não fez. Foi o único que não fez. Mas vamos supor que na sua planilha, lá por algum motivo, ele está jogado lá no meio da planilha e você não lembra quem é. Basta você vir aqui, ó, na primeira coluna, que aqui registra o dia e o horário, e selecionar de Z a A. Agora você vai colocar ela de cima para baixo ou pode fazer de baixo para cima e para o final da planilha. Não tem problema. Cliquei aqui, ó, de Z a A. Então agora eu lembro, ó, observa bem aqui, pessoal. Vou até dar um zoom para vocês verem isso aqui, tá? Observa que os últimos alunos meus que... foi muito agora, hein? Observem que os últimos alunos meus que preencheram, eles fizeram até, na verdade, até de manhã, esse formulário estava desbloqueado, né? O último aluno que fez, ele fez até o dia 30/3, às 9h11. Depois disso, e esse aluno eu já passei lá para a planilha do Emiliano, então eu vou conferir lá e vou ver que essa Micaele fez. Então, qualquer aluno que estiver acima dela são os que fizeram no prazo depois que o meu formulário já estava encerrado. Só que é lógico, pessoal, que essa data ela vai ter uma boa diferença, porque vamos supor, se esse formulário foi bloqueado no dia 29 ou 30 de março, quando ele vai ser aberto novamente? Lá para o final de abril, mais ou menos. Então, quando você alinhar, né, colocar em ordem crescente ou decrescente de dia e mês, você vai ver que o último aluno vai ter feito dia 30/3, depois você vai pular um período muito grande para o outro aluno que começou a fazer lá a partir do dia 25/4, 26/4. Então assim você consegue pegar justamente quem foram os últimos alunos que fizeram, porque não é muito. Se você tiver uns 10 alunos que fizeram muito, então você já consegue ir direto naqueles alunos e pegar os dados só deles. E deixar também, organizar eles por série, por turma, e depois ir lá na planilha da Emiliana e preencher de forma bem rápida. Tá? Pessoal, uma coisa que eu queria dizer para vocês é que assim, eu sempre procuro trabalhar de forma prática, tá? Então, eu não sei até onde alguns professores podem achar interessante, principalmente alguma análise, né? Falar, mas eu estou pensando também na questão da aprendizagem do meu aluno, é que nesse momento eu estou pensando na utilização do recurso e na praticidade que a gente tem que ter, porque a gente sabe que é um trabalho meio complicado, né? E fora isso, pessoal, eu acredito que assim, a elaboração do formulário, né, por si só, lembra que eu falei para vocês, né? O formulário, se ele não for, né, uma atividade com teste, você não consegue atribuir nota. Então eu criei aqui o meu formulário, fiz todo o meu formulário, está prontinho. E aí eu esqueci que esse formulário valia ponto, valia nota. O que eu faço? Eu venho na engrenagem, venho na última opção, teste, e coloco aqui, ó, criar teste. Qual que é a diferença? Se você vai lá no comecinho e já seleciona atividade com teste, você não precisa fazer isso. Eu sempre vou aconselhar vocês criarem atividade com teste, porque você não é obrigado a dar ponto para ela. Se você não quiser, por exemplo, eu posso fazer essa questão aqui, como é uma questão de turma, não vale ponto, mas se fosse uma questão correta, né, certo ou errado, basta você vir aqui, ó, respostas corretas, marca qual é a resposta, como é caixa de seleção, você pode marcar até mais de uma, né? Se fosse a alternativa, teria que ser uma só. Seleciona a pontuação, né, de quanto vale essa questão, e você ainda pode adicionar até um feedback. Cara, feedback você pode adicionar das respostas incorretas, e você pode colocar das respostas corretas também. Você pode descrever, você pode adicionar um link, às vezes pode ser que eu peguei aquele exercício da internet que ele já tem a correção dele, então posso copiar aqui o link, né, de um exercício, ou posso até pegar uma videoaula de um professor que faz a resolução daquele exercício, tá? Só é importante, pessoal, vocês não esquecerem que quando você vem aqui, ó, na engrenagem, tá? O que você tem que fazer?
coleta endereço de e-mail, é importante que vocês sempre marquem essa opção. Marca a opção limitar a uma resposta, porque aqui não tem problema do aluno que vai responder mais de uma vez, tá? Eu lembro que surgiu essa dúvida na questão da eletiva, né? De alunos que estavam respondendo mais de uma vez. Se você selecionar essa caixinha aqui, ó, limitar a uma resposta, o aluno não vai fazer mais. Editar após o envio, eles podem editar? Eu não deixo, então não sei, às vezes o professor fez uma redação, né, ele fez um formulário onde o aluno vai fazer uma dissertação, a língua portuguesa. Então, o professor não precisa ficar fazendo vários formulários, ele pode liberar o formulário, o aluno faz daqui a 15 dias, ele dá a devolutiva para o aluno só entrar na mesma redação e alterar o que ele pediu. Então, o professor não precisa ficar fazendo vários formulários de redação. Aí, se você selecionar a opção editar após o envio, o aluno vai ter acesso àquela atividade, ele vai entrar novamente e vai conseguir alterar. Por gráficos e sumário de resposta, eu não acho interessante deixar isso para o aluno, tá? Eu acho que isso aqui é um dado nosso, é um dado para o professor fazer o levantamento dele. Essa opção, pessoal, é a mais crítica, né? Que vai causar ainda muita discussão na escola, né? Restringe ou não, né? Eu não sei, né? Vamos deixar para o grupo decidir, mas se você selecionar, o aluno não consegue fazer se não for pelo e-mail institucional, tá bom? Desmarcou, qualquer e-mail responde. E muitas das vezes você desmarca a opção e quando você envia para o aluno não consegue abrir do mesmo jeito. Por quê? Porque aí se você abrir no computador, não vai estar marcado, mas aí você tem que ir lá no celular, acessar a atividade pelo seu celular e desmarcar no celular também. Não sei por que acontece isso. Outra opção em relação às apresentações é mostrar a barra de progresso. Essa barra de progresso eu vou mostrar para vocês o que é de acordo com o formulário que eu fiz da minha eletiva, tá? É uma atividade que eu estou fazendo que eu vou aplicar para os alunos. Ó. Essa barra de progresso, aqui eu já respondi, né? Peraí que eu tenho outra aqui, ó. Essa barra de progresso, sei lá, né? Não sei se é interessante vocês colocarem ou não, mas ela só serve para isso aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Barra de progresso é isso aqui, tá vendo? Mostra quantas questões o aluno tem que responder. Então, tipo assim, o aluno vai colocar aqui, né? Ele vai colocar tal. Aí ele foi pro próximo, então ele ainda tá em 2 de 17. Aí ele responde e vai passando, entendeu? É só isso, né? Eu acho que, sei lá, né? Não sei nem se isso tem alguma importância. Eu não sei onde eu estava, cadê? Eu estava aqui, né? Então, mostrar barra de progresso é aquela opção. Embaralhar as ordens de perguntas. Não aconselho vocês fazerem isso porque vai embaralhar nome, série e turma também, tá bom? Eu estou pensando de ver como que eu consigo bloquear isso para você embaralhar da primeira pergunta em diante, mas nome, turma e série não embaralhar, porque senão o cara vai começar a desenvolver o formulário, mas o nome dele vai ser a última pergunta que ele vai ter que responder. Então eu não acho interessante selecionarem essa opção, a não ser que seja um formulário só com perguntas mesmo, que não precise colocar nome, número ou série, né? Mensagem de confirmação, você coloca lá atividade finalizada, né? Entrar em contato com o seu professor. Isso aqui, desculpa, mensagem de confirmação é quando o aluno te encaminha. Então você vai colocar atividade enviada com sucesso, aguarde orientações do professor, seria algo do tipo. Quando você está na opção aqui da edição do formulário, deixa eu abrir uma aqui, ó, na questão aqui, ó, de aceitar respostas, quando você desmarca, ele pede para que você coloque uma mensagem também, que aí você vai colocar prazo de atividade encerrado, favor entrar em contato com o seu professor. Você poderia colocar isso, tá? Mas essa opção aqui que eu estou mostrando não é mensagem de finalização, é mensagem de envio de atividade. E depois disso, pessoal, nós temos a última opção, né, que é quando você marca, atribui uma atividade com pontuação ou não. Essa é a única diferença de uma atividade e uma atividade com teste. É você poder atribuir pontos. Eu só faço a atividade com pontuação na minha avaliação. As atividades eu não atribuo ponto, tá? Pelo menos nessa sistemática do EAD, eu não estou atribuindo ponto. Liberar nota, nunca libere. Tá? Nunca libere, principalmente se for uma avaliação que o aluno vai passar a resposta para o outro. Então você desmarca essa opção aqui, ó, imediatamente após o envio, você desmarca, deixa posteriormente depois da revisão. As pessoas que responderem, elas podem ver se é uma atividade, você colocou lá, como é uma atividade, naquele momento o aluno ele precisa saber se ele acertou ou errou, você pode deixar ele visualizar as erradas e as corretas, porque você colocou um feedback, né? Não adianta nada você colocar o feedback e não marcar isso aqui, que o aluno não vai ter acesso.
e você pode também deixar o aluno ver ou não a pontuação da atividade dele, tá bom? Essas opções aqui, pessoal, para uma avaliação eu não aconselho. Ah, professor, mas a gente vai ter que fazer depois uma devolutiva para o aluno, né? Como que eu faço na minha bimestral para dar uma devolutiva? Não libera essas informações, espera o prazo encerrar, bloqueia a atividade, aí você vem aqui em respostas, né? Você vem aqui em respostas, vem aqui embaixo, ó, liberar pontuação, e aí você clica em liberar pontuação, que ele vai mandar um comunicado para todos os alunos, independente de qual e-mail ele utilizou. Por isso que é sempre importante você colocar coleta de e-mail, porque mesmo que ele não fez pelo e-mail institucional dele, o e-mail que ele fez vai receber uma mensagem. Tanto é que o ano passado eu tive uma situação de uma menina que não conseguia fazer no celular dela. Ela não estava acessando o Google Class pelo celular. E como eu estava encerrando o prazo, eu falei assim para ela, falei assim, olha, acessa, quem está aí na sua casa? Ela falou, meu pai. Falei, pega o celular do seu pai, vai na conta dele mesmo, não tem problema, e responde. Aí tanto é que o e-mail que veio foi no nome do pai dela. Mas quando eu liberei a resposta, ele recebeu essa mensagem e aí ela teve acesso, tá? Então, se não tiver liberação de e-mail, a não ser que a gente restrinja de fato aos usuários Sedux, você não consegue liberar as pontuações depois, porque não vai ter um e-mail para o aluno receber isso, tá? Pessoal, tem muito mais informações, e antes de eu passar a palavra, Emiliano, que eu já peguei muito tempo, só mostrar uma coisa para vocês que eu não sabia, eu aprendi isso ontem. Deixa eu já ir numa sala minha pronta aqui, ó. É uma coisa que eu achei bem interessante, é isso aqui, ó. Vamos supor, eu estou aqui na... Vamos pegar essa sala que eu já tenho bastante atividades. Você vê aqui, ó, na sua opção de atividades. Aqui dentro você vai ter atividades, relatórios, avaliações, só que você quer organizar. Seleciona criar e coloca tópico. Aí você coloca aqui, ó, isso aqui é atividade. Então, adicionei. O tópico foi lá para baixo. Tudo que é atividade eu vou pegar e vou arrastar para baixo do meu tópico. Então ficou atividades. Vamos supor que esses outros 3 formulários foram avaliações. Um exemplo, tá? Então vou colocar aqui, ó, avaliações. Então eu adiciono esse tópico. Então eu venho agora e arrasto tudo que é avaliação. Então o aluno, dessa forma, você consegue organizar para o aluno, né, o que é avaliação. Oh, caramba. Será que não é só arrastar o tópico, né? Ih, não. Será que tem que mover para baixo para poder conseguir arrastar isso aqui? Ah, não, aqui ele tem que ficar roxinho, ó. Você consegue separar. É que eu não vejo ser tão interessante a gente adicionar o tópico para atividade, avaliações ou provas ou relatórios. Mas seria interessante a gente utilizar esses tópicos nas salas para primeiro bimestre, segundo bimestre. Então, quando encerrar o bimestre, vai lá e cria um tópico, primeiro bimestre, e joga as atividades tudo para baixo dele. Quando começar o próximo bimestre, antes mesmo de você publicar alguma atividade, você já cria o tópico segundo bimestre, porque a partir disso, né, quando você for criar uma atividade aqui, ó, ele vai até te dar a opção, ó, tópicos. Você já seleciona lá se é o tópicos do primeiro bimestre, do segundo ou do terceiro, porque ele já vai automaticamente para aquela organização sua, tá bom? Eu acho que deu para entender. Se você criou um tópico errado, você pode excluir ele, que a sua atividade não vai ser excluída, tá bom? Pode excluir o tópico normalmente. Eu vou utilizar essa metodologia de tópicos assim que acabar o primeiro bimestre para separar primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto, tá bom? Emiliano, acho que eu peguei uns minutinhos a mais aí, tá? Eu acho que é isso, a não ser que algum professor tenha alguma dúvida. E eu passo a palavra.